A paz do Senhor, irmãos. Amém. Graças a Deus, estamos aqui para estudar mais uma noite a palavra de Deus. Antes de iniciar o nosso trabalho, eu quero fazer menção da irmã Ruth, do irmão Vitor, esse casal de amigos. Nos conhecemos através, os irmãos me conheceram através do programa do rádio, não foi? E depois do Vejam Só. Foi aí que eles me conheceram, compraram meu material e eu fui lá tomar café com eles. E hoje nos dá uma alegria de estar conosco. Depois nós, no fim, faremos as apresentações de todos e iremos cumprimentar os irmãos com boas-vindas. Não sei se é o frio que espanta muita gente hoje, né? Acho que é um frio. Tem pessoas que nunca faltam e faltou hoje. Deve ser o frio. Mas nós estamos aqui, graças a Deus. Eu quero convidar dois irmãos para me ajudar na leitura. O irmão Valdir, cadê o irmão Valdir? O Valdir, vamos trabalhar? E tem essa irmã, eu esqueço o nome da irmã, a irmã que está aqui bem na minha frente aqui. É. Ela está sem Bíblia, ela veio direto para o serviço. Ah, vem direto, então amém. Então, irmão Vinícius, vem ajudar. Só para avisar os nossos amigos da internet que esse texto que o pastor José Serafim vai usar está como anexo na leitura diária. Então eu coloquei lá como anexo na leitura diária, tá? Então os irmãos da internet que quiserem depois ter esse texto, está lá com anexo na leitura diária. Então nossa lição de hoje, aliás a lição de amanhã, né? Hoje nós fazemos um estudo para preparar os professores para a aula de amanhã. Se todos os professores aproveitarem esse trabalho que a igreja está fazendo, pode ter certeza que o nível das nossas aulas irão melhorar bastante. E um segredo para que as escolas dominicais sejam bem frequentadas é quando o professor dá uma lição eficiente. Quando os alunos vêm da escola e aprendem alguma coisa. Então aí tem sentido. E isso eu estive mais uma vez no programa Vejam Só, essa quarta-feira passada. Era um assunto a respeito de jovens. E o diretor do programa, o Weber, perguntou por que muitos jovens não frequentam a escola dominical, estão deixando. E eu respondi isso. Falei, irmão, porque a culpa não é deles. A culpa é do professor. Ensina, deixa eles sentirem que estão aprendendo e eles vêm. Mas para ele voltar como chegou, não há sentido. Então, graças a Deus por esse senso de responsabilidade que os irmãos têm. Também nossos internautas são bem-vindos, aqueles que já estão participando conosco. E o nosso desejo é que o Espírito Santo trabalhe de tal forma nesta noite e amanhã nós tenhamos uma escola dominical vibrante em todas as nossas igrejas. Nós estamos chamando a atenção do professor porque essa lição de hoje é uma lição de uma alta teologia e os campos que ela oferece são imensos. Eu assisti a aula, a pré-aula do Dr. Caramuru, e estava acho que um pouco de defeito lá, não sei se não percebeu, às vezes falhava, né? Mas depois estava escrito também. Aí eu pude ler e eu vi que ele enveredou por um campo muito maravilhoso, mas quando a gente entra na lição, vê que ela abre um leque muito grande, é muito extensa essa lição. É impossível o professor em uma hora ou duas esgotar tudo que esta lição tem para nos ensinar. Mas vamos aproveitar pelo menos o essencial, não é? Então a responsabilidade do professor é bastante grande.
Esse estudo é chamado de cristologia, estudar a respeito da pessoa de Jesus Cristo. É importante estudar sobre a pessoa de Jesus? É muito importante, porque estudando a respeito dele, é que nós vamos ter condição de sermos seus imitadores, conhecendo todo o seu trabalho, conhecendo sua doutrina, seus ensinos, a sua maneira de viver. É aí que nós teremos a oportunidade de sermos seus imitadores. Vamos começar então a dar trabalho para os nossos dois irmãos aqui. 1 Coríntios capítulo 11, versos 1. Irmão, pode ler, irmão Valdir? E depois o irmão Vinícius leu 4 e 16. 1 aos Coríntios, capítulo 11, versículo 1 diz assim: sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Amém. Irmão Vinícius. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Amém. E ainda Filipenses 3,17, irmão Valdir. Aos Filipenses 3,17: sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelo que assim andam. Amém, obrigado. Um apelo, como é bom, né, o obreiro poder ter a coragem, a capacidade de dizer para a igreja: sede meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo. Cristo é o modelo, é o padrão, e nós devemos seguir o seu modelo, o seu exemplo, o seu padrão. É importante estudar a pessoa na sua forma pré-encarnada e na sua encarnação. Irmãos, é um assunto que não é fácil, mas nos convida a uma reflexão, a uma meditação. E à medida que nós vamos entrando nesse campo, nesse terreno, nós vamos sentindo mais uma edificação na fé, mais um amor pela pessoa de Jesus Cristo. E quanto mais nós o conhecemos, mais podemos desfrutar da sua graça e da sua presença. Então, estudar Jesus, a sua pessoa, na sua forma pré-encarnada. Jesus é o Deus eterno. Ele sempre existiu. Ele não teve começo. Jesus é um ser incriado. Ele sempre existiu. Graças a Deus. Irmão Valdir, João capítulo 1, verso 1 a 3. Evangelho de João, capítulo 1, versículo do 1 ao 3, diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Amém. Mostrando Jesus na criação de todas as coisas. Ele é chamado de Verbo, de Logos, a palavra de Deus. Deus fez tudo pela sua palavra, não é? Deus dizia: haja, e acontecia. Eu posso fazer uma pergunta para vocês? Eu vou pedir só para vocês não fazerem pergunta para mim hoje, pelo menos faltando 15 minutos para terminar, tá bom? Não interrompa, para a gente poder dar toda a nossa lição, tentar pelo menos. E nos últimos 15 minutos, então eu abrirei a oportunidade para perguntas e algumas observações. Mas, qual foi a primeira coisa que Deus fez quando começou a criar o mundo? Quem se lembra? Haja. Luz.
Deus não trabalha no escuro, né? A primeira coisa que ele fez foi a luz. Essa luz era o sol? Não. Não? Quando que foi feito o sol? Luminários. O sol apareceu no 4º dia da criação. Então essa luz não era o sol. Que luz era essa? Hã? Não é? Ele fez o sol, a lua, as estrelas no 4º dia. Vocês querem saber da resposta? Qual era a luz? Não, ele está um pouco fora, mas é importante. Irmão Vinícius, leia João 8:12. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Amém. Então foi a primeira manifestação de Jesus ao mundo, não é? Eu sou a luz do mundo. Ele brilha mais do que o sol. E na nova cidade, a nova Jerusalém, não haverá sol, porque o rosto do Cordeiro vai iluminar a cidade. Então ele já apareceu logo no início da criação, como Criador e como a luz do mundo. Aí dá a entender que Jesus foi criado? Me ajuda aí. Irmão, por favor, deixa eu. Amém? Depois vamos fazer sua observação no final, tá bom, irmão? Obrigado. Nada, eu que agradeço. O evangelista João dirigiu seu evangelho aos judeus. Cada evangelista teve um objetivo ao escrever o seu evangelho. Mateus escreveu dirigindo-se para os judeus, para provar que Jesus tem o direito ao trono por ser descendente de Davi e, portanto, o trono lhe pertence por direito. Marcos escreveu mostrando Jesus como um grande servo de Jeová, veio para servir. Lucas escreveu o seu evangelho a um seu amigo grego por nome Teófilo, para mostrar que Jesus é homem, verdadeiramente homem. E João escreveu o seu evangelho ao judeu para provar que Jesus é o Filho de Deus. Era essa a sua preocupação. Irmão Valdir, por favor, João capítulo 20, versos 30 e 31. João capítulo 20, versículo 30 e 31 diz assim a palavra do Senhor. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Amém. Então, o objetivo do evangelista João escrever o seu evangelho aos judeus para que eles cresçam em Jesus como Messias, como Filho de Deus, e crendo nele tenham vida em seu nome. Jesus revelou aos judeus como sendo o grande eu sou. Irmão Vinícius, Êxodo capítulo 3, versículo 14. Irmão Valdir, João 8, 24. E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. Obrigado. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 24, diz assim: Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados.
Amém, obrigado. Quando Deus se revelou a Moisés numa sarça que ardia e não se consumia, e Deus lhe deu a mensagem, o encargo de libertar o povo de Israel da escravidão egípcia. Os egípcios, todos sabemos, eram um povo politeísta, acreditavam em muitos deuses. E se ele chegasse e perguntar: olha, Deus me mandou tirar o povo. Qual Deus? Qual é o nome desse Deus? E Deus disse: meu nome, eu sou o que sou. Ou, eu sou o Senhor. Eu tenho poder e autoridade para fazer todas as coisas. E quem era este eu sou que apareceu a Moisés lá no Monte Sinai? É este que disse aqui em João 8:24: se vocês não crerem, ele falava para os judeus, que eu sou, morrereis em vossos pecados. Então era uma revelação da pessoa de Jesus na sua forma pré-encarnada, aquilo que os teólogos chamam de teofania, a revelação de Jesus antes da sua encarnação. Vamos ver alguns outros textos que mostram essa verdade. Irmão Vinícius, Gênesis 32, 29 e 30. E irmão Valdir, Josué 5, de 13 a 15. E Jacó lhe perguntou e disse: dá-me, peço-te, a saber o teu nome. E disse: por que perguntas pelo meu nome? E abençoou-o ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. Amém. Irmãos, que passagem linda, maravilhosa, não é? Jacó tinha diante dele uma dificuldade. Só um minutinho, irmão Valdir, por favor. Ele tinha vindo do seu irmão Esaú, que havia jurado matá-lo. Ele teve notícia que Esaú vinha com 400 homens armados ao seu encontro. Quem vem com um exército desse não vem com boas intenções, não é? Ele passou toda a família, o gado, e ele ficou sozinho. Pelo que diz o texto, entendemos que era de noite. Ele passou a noite toda em oração, pedindo. E apareceu um varão. Irmãos, como Deus se aproxima do homem, não é? Que Deus amoroso. E permitiu até que Jacó o agarrasse e tivesse uma luta corporal. E naquela luta Jacó percebeu que não era um homem comum. Ele percebeu que era um ser celestial e que podia abençoá-lo. E aquele anjo dizia: me solta, Jacó, porque a alva já se levanta. Era madrugada. E ele dizia: se não me abençoares, eu não te soltarei. Convicção, não é? E na luta o anjo feriu na coxa. Quanta gente está pedindo uma bênção, vem uma luta, não é? Aí fala: eu oro, e em vez de vir bênção, vem mais luta. Persevera que depois vem a bênção. Jacó, sabe lá a dor que ele sentiu, não é? Como ele tocou, deslocou. Não quero mais nada não, vai embora. Antes que me quebre o resto. Pô, pode me quebrar tudo, mas eu quero a bênção. Se não me abençoares, eu não te soltarei. Que persistência. E o anjo do Senhor o abençoou, trocou-lhe o nome, porque ele precisava de nome trocado, né? O nome de Jacó não servia mais, precisava ser Israel, de Deus agora. E Jacó pergunta: qual é o teu nome? Por que perguntas pelo meu nome? Mas Jacó percebeu e disse a mim, e chamou o lugar Peniel, casa de Deus. Eu vi a Deus face a face, e a minha alma foi salva. Quem era aquele personagem, irmãos? Não preciso explicar melhor quem era aquele maravilhoso personagem que abençoou Jacó no val de Jaboque naquela madrugada. Irmão, por favor, irmão Valdir, agora o senhor leia Josué 5, de 13 a 15, e o irmão Vinícius já abre Juízes 13, 17 e 18. Josué, capítulo 5,
13 ao 15 diz assim a palavra do Senhor. E sucedeu que, estando Josué ao pé de Jericó, levantou os seus olhos e olhou, e eis que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua. E chegou-se Josué a ele e disse-lhe: És tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E disse ele: Não, mas venho agora como príncipe dos exércitos do Senhor. Então Josué se prostrou sobre o seu rosto na terra e o adorou, e disse-lhe: Que diz meu Senhor ao seu servo? Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: Descalça os sapatos dos teus pés, porque o lugar em que estás é santo. Amém. E fez Josué assim. Amém. Quem era esse personagem, irmãos? Josué o adorou, não era um anjo, porque o anjo não aceita adoração. É Jesus. Quando João adorou o anjo, ele falou: Levanta, eu sou teu conservo, adora a Deus. Mas esse personagem aceitou a adoração. Era Jesus. Veja a situação de Josué. Josué estava em plena guerra, não é? Estava numa campanha, numa batalha para conquistar as terras. Ele era valente. Ele viu um homem com uma espada na mão. Falou: Se não for dos nossos, a minha espada vai funcionar. Quem é você? É dos nossos ou dos nossos inimigos? A voz ele conheceu: Eu sou príncipe dos exércitos do Senhor. Glória a Deus. Sou teu amigo. Estou aqui para te ajudar. Josué compreendeu. E aquilo que ele disse para Moisés há 40 anos atrás no Monte Sinai: Descalça os teus sapatos, porque estás em terra santa. Ele diz agora para Josué: Descalça os teus sapatos, porque estás em terra santa. A terra não é santa, mas onde Deus está vira santo, não é? A presença de Deus santifica o lugar. Você já viu alguém falando: Não, nós vamos fazer uma oração na terra santa, então você vem aqui, nós vamos trazer alguma coisa da terra santa. Já ouviu esse negócio? Jerusalém que derramou tanto sangue inocente, a terra santa não é mais, né? Ela vai ser santa quando descer a nova Jerusalém vinda do céu, porque nessa não serve mais. Então vem uma nova. Mas Josué se deparou, o homem feliz. Ele viu a pessoa de Jesus como um guerreiro lutando em favor do seu povo e o adorou. Professor, não deixe de enfatizar essas coisas para o teu aluno. Ele vai ficar encantado com a aula. Ele vai gostar. Muitos deles nunca ouviram essas coisas. Então fale com graça de Deus, com humildade, com sabedoria, mostrando Jesus nas Escrituras Sagradas. E o teu aluno vai sair confortado, dizer: O nosso professor é uma bênção. E agora Juízes 13, 17 a 18. E disse Manoá ao anjo do Senhor: Qual é o teu nome? Para que quando se cumprir a tua palavra, te honremos. E o anjo do Senhor lhe disse: Por que perguntas assim pelo meu nome, visto que é maravilhoso? Amém. Outra vez Jesus se manifestando, agora no livro de Juízes. Eles, o povo escravizado agora pelos filisteus, ele se apresentou duas vezes. Uma vez só estava a mulher, não temos o nome dela, e ele lhe prometeu um filho, e ela era estéril. E ela chegando em casa, ela disse para o seu marido: Olha, veio um homem de Deus e falou que eu vou ter um filho. Quem é esse homem de Deus? Eu não conheço. Se ele aparecer outra vez, você me chama. Aí outra vez estavam os dois, né? Ou parece que ela estava sozinha, né? Ela estava sozinha. Quando ele se apresentou, ele disse: Olha, fique aí que eu vou chamar o meu marido. E ele ficou. E o pai de Sansão, Manoá, eu não sei se Manoé é Manuela, deve ser, né?
no abreviatura de Manuel, porque ela está escrito Manoá. Talvez seja uma questão de tradução, mas me parece que é o mesmo Manuel. E ele se apresentou, o anjo confirmou a promessa e ele ficou encantado. Ele perguntou: qual é o teu nome? Disse: por que você pergunta pelo meu nome? Visto que é... Vamos falar junto? Visto que é maravilhoso. Quem é maravilhoso? De Isaías capítulo 9, versículo 6. E o seu nome será maravilhoso. Deus fala de Pai da eternidade, Príncipe da paz. Jesus se apresentando na sua forma pré-encarnada. Jesus é Deus na sua essência. Ele é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Irmãos, como dissemos no princípio, essa lição de uma alta teologia, ela não é fácil de ser estudada, de ser compreendida. Mas graças a Deus pelas coisas mais difíceis da Bíblia, porque ela nos convida a estudo, a reflexão, a meditação. E é meditando que o Espírito Santo vai abrindo nossa mente, nos revelando as coisas mais profundas das Escrituras Sagradas. Glória a Jesus. Então o Senhor se revelando no Antigo Testamento, na sua forma pré-encarnada, ele já se manifestava, já estava trabalhando em favor do seu povo, porque Jesus Cristo é o Deus eterno, o Deus que se fez homem, que se humanizou. Vamos para frente, irmão. Não te acabou? Não me mate no coração. Quase. Ele criou, ele é um Deus criador, criou as estrelas. Ele quem? Jesus. E ele conhece as estrelas pelo seu nome. Eu não sei quantos bilhões de estrelas existem no universo. Tem alguém que sabe? Tem alguém que calcula, não tem? Me parece que nosso sistema solar, me parece que tem 2 bilhões de estrelas. Você estudou pra caramba, já viu qualquer coisa sobre isso? É o sistema solar. A nossa galáxia, né? Tem 2 bilhões de estrelas. Aproximadamente. A irmã já é mais criteriosa. Não é certinho, né? Pode ser que tenha 2 bilhões. As estrelas são incontáveis. Na palavra. Isso. Pois bem, mas calculam os cientistas que nós tenhamos na nossa galáxia 2 bilhões. Isso na nossa galáxia. Existem outras galáxias que também têm estrelas ou têm outros sistemas solares. Ele criou todas elas. Ele quem? Ele, Jesus. Ele criou. E ele as conhece. E as chama pelo seu nome. Irmão Valdir, Salmo 147, leia os dois, um versículo cada um, dos versos 1 a 5. Salmo 147, Isso. verso 1. Louvai ao Senhor, porque é bom cantar louvores ao nosso Deus. Isto é agradável, decoroso é o louvor. O Senhor edifica Jerusalém, congrega os dispersos de Israel. Sara os quebrantados de coração e liga-lhes as feridas. Conta o número das estrelas, chamando-as a todas pelos seus nomes.
Grande é o Senhor, e de grande poder, e o seu entendimento é infinito. Amém. Ele conhece as estrelas e as chama pelo seu nome. Irmãos, isso não é coisa linda? E uma coisa interessante, as estrelas obedecem a sua voz. Elas conhecem a sua voz. Porque quando Jesus nasceu, né, uma estrela brilhou lá e guiou os magos do Oriente até a casa onde estava Jesus. Porque Deus mandou que eu não sei o nome dela, né? E também nem precisamos saber. Mas elas obedecem a sua voz. O nosso Jesus é o Criador dessas coisas maravilhosas. Aquele que é louvado e adorado pelos arcanjos, querubins e serafins. Irmão Valdir, Isaías 6, de 1 a 3. Diz assim a palavra do Senhor: para onde foi? Desculpa. Isaías 6, 1 a 3. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o séquito enchia o templo, e os serafins estavam acima. Ô professor, assim não vale. Você está advogando em causa própria, serafins. Mas você vai comigo. Pronto, ganhei. E a serafim também. Amém. Até o versículo. Até o 3. Continuando aqui, o Isaías capítulo 6, agora o versículo 2. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, e com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Amém. Hosana nas alturas, bendito e bem. Amém. Que posição gloriosa. O nome de serafim quer dizer abrasador, né? E o meu xará, doutor Serafim Teixeira, nós somos as pessoas mais queridas da igreja depois de Jesus, viu, irmão? Porque os irmãos cantam quem quer estar no céu com os serafins. Então, depois de Jesus somos nós o segundo. Já recebo uma garantia prévia. Pois não, mas está lá. Alguém quer estar no céu com os serafins. Então nós vamos falar. Muito bem. Irmãos, a posição de Jesus. Eu, quando estava escrevendo esse comentário, meditando nele, eu fiquei essa madrugada quase toda, porque a melhor hora para fazer isso é de madrugada, né? O meu neto está de férias, e já viu, né? Ele é cachorrinho, bagunça todo o apartamento, e não tem jeito de ele estudar durante o dia. Então, quando ele vai dormir, eu aproveito. Mas eu estava pensando, Jesus, na maior glória do universo, sentado no mais alto céu, adorado pelos seres celestiais que cantam noite e dia: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Lá eles dão brados de aleluia. Quem não sabe o que significa aleluia, aproveita, professor, e explica para o teu aluno que aleluia é uma palavra hebraica que significa Deus seja louvado. Aleluia. Então os louvores lá são constantes. E Jesus é o ser mais glorificado. Eu pensei o seguinte: vamos pensar em uma pessoa que mora em uma mansão, num bairro privilegiado, uma casa cheia de todo conforto, cercado de empregados que o servem e atendem todas as suas necessidades. E ele, por amar alguém, ele abandona aquela mansão e vai morar numa favela, num barraquinho, sozinho,
sem conforto nenhum. Será que a quantidade fazíamos isso? Eu acho que não, né? A nossa natureza, olha, eu posso amar, mando até um dinheiro para ajudar, mas lá não vou. Mas Jesus não pensou duas vezes. Ele não estava de uma mansão, ele estava de uma glória inacessível, que a nossa mente humana não pode compreender, acima dos mais altos céus. Eu gostei da preáula do Pequeno Amor, desse lugar que o diabo queria estar, não é? Ele invejou aquele lugar. Ele já tinha uma posição também maravilhosa, né? Era querubim ungido, estava na glória. Mas ele viu Jesus lá no seu trono e falou: eu queria estar lá. E infelizmente perdeu até o que tinha, porque o lugar é muito maravilhoso. Olha, irmãos, vamos fazer uma reflexãozinha, não é? Ele olhando, ele via as estrelas, conhecia todas elas, aquele que ele chama, obedece na hora. Ele dá uma ordem para o mar obedece. Ele dá uma ordem para o peixe: vai lá engolir o Jonas. O peixe foi engolir o Jonas. Não é coisa espetacular? E abrir mão de tudo isso para quê? Para eu não ser oprimido por espíritos imundos, para eu não ser escravo dos vícios, e para eu não ir para o inferno. Eu que merecia o inferno, mereço pelas minhas obras, pelos meus pecados. E para eu não ir para lá, ele abandonou toda a sua glória e veio de um lugar pior do que uma favela. Eu falava de Jesus para uma moça que ela procurava de todo jeito sair fora, né? Falando que Jesus morreu, deu a sua vida. Ah, sim, pastor, eu também tenho minha religião, pastor, e tal. Ele disse: olha, eu vou fazer uma perguntinha. Vamos supor que dos 7 bilhões de habitantes do mundo, você fosse a única perdida, a única que fosse para o inferno. Todos os demais são salvos, só você perdida. Jesus faria tudo o que fez só por sua causa? Aleluia. Ela disse: eu acredito que sim. E você é tão ingrata a ponto de não aceitá-lo? Aí eu fui embora e deixei ela pensando. Deixa com ela, não é? Mas não é mesmo? Jesus fez por mim. Jesus fez por você. Porque Deus não nos conta coletivamente, Ele nos conta individualmente. Isso não é maravilhoso, irmãos? Ele viu que eu ia para o inferno. Ele sabia que eu ia para o inferno. E para eu não ir, Ele abandonou tudo aquilo e veio morrer aqui para me salvar, para me livrar da perdição. E não aceitá-lo é ser muito ingrato. E não servi-lo de todo o coração é muita ingratidão. Amado professor, não esqueça de enfatizar bem essas coisas para o teu aluno. Conscientiza bem ele. Deixa o Espírito Santo te usar. Abre a tua boca e fala com autoridade a palavra de Deus. Ele revelou ao mundo sua humanidade, com exceção. Ele revelou ao mundo toda a sua humanidade, com exceção do pecado. Ele se fez igualzinho a nós, com o mesmo corpo, a mesma aparência nossa, a mesma condição. A única exceção é que ele não pecou. Irmão Valdir, Hebreus 4, verso 15. Diz assim a palavra do Senhor: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Amém. Foi o único homem que nunca pecou. Jesus nasceu de uma virgem. O seu corpo não foi formado pela junção de elementos masculinos e femininos. O Espírito Santo gerou no ventre de Maria.
Eu gostaria, irmãos, de poder entender um pouco mais sobre isso, para poder explicar um pouco mais aquilo que se passa na minha cabeça, entendeu? Hoje não tem aquela gravidez in vitro que chama, não é isso? Né? Inseminação artificial. É isso. Inseminação artificial. A inseminação artificial. Eles introduzem os elementos no útero e lá gera criança, mas aquela criança vai nascer com os caracteres daqueles que deram um material, espermatozoide, né? Ele não vai trazer caracteres da mulher cujo útero ele foi gerado. O DNA dele será Das pessoas que deram o material. É mais ou menos um ventre de aluguel, né? Pois bem, Maria não alugou, ela deu o seu ventre para formar Jesus. Por isso, quando se chama mãe de Deus, é um absurdo. Ela não é mãe de Deus. Foi o Espírito Santo que formou o corpo de Jesus no ventre de Maria. Ele não tinha caracteres de Maria e nem de José. Ele foi formado pelo Espírito Santo. E como se diz mãe de Deus, agora nós estamos dando a visita do Papa no Brasil, e eu acompanho um pouco, eu vejo ele fazendo aquela reza, né? Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora na hora da nossa morte, amém. Mãe de Deus. É um absurdo dizer uma coisa dessa. Eu não sei se alguns irmãos tomaram conhecimento, eu tomei conhecimento, porque me parece que no século IV, não sei, século IV mais ou menos, que houve uma... Concílio de Éfeso. Foi em Éfeso, né? Um concílio em Éfeso, quando discutiam a posição de Maria. E me parece que o bispo de Alexandria, se não me falha a memória, ele... Na verdade, esse concílio de Éfeso é interessante, porque, na verdade, no concílio de Éfeso não se discutia a questão de Maria. Na verdade, eles estavam discutindo no concílio de Éfeso a pessoa de Jesus. Né? Então, e aí quiseram dizer que Jesus era uma pessoa só, quer dizer, tanto a natureza humana como divina, ele era uma pessoa só, porque havia quem defendesse que eram duas pessoas, né? Aquela história do Cristo que entrou no Jesus, aquela... E aí então disseram, não, como é uma pessoa só, então Maria pode ser chamada mãe de Deus, porque aquela pessoa era única e ela era tanto homem quanto Deus. Então podemos chamar Maria de mãe de Deus. Mas nesse sentido, aí depois desvirtuaram isso. Teve aquele Nestório, né? O Nestório que dizia que foi ele que sustentou a tese de que Maria, mãe de Jesus, como homem e não como Deus. Então Maria, mãe de Jesus, como homem, porque como Deus já existia antes dela. É impossível o filho ser mais velho que a mãe, né? Exatamente. Então, antes que Maria existisse, ele disse, eu sou. Lá em João 8:50, se não me falha a memória, não está lendo. Ele discutindo com o judeu, ele dizia, antes de Abraão eu sou. Aí ele disse, você está louco. Abraão morreu há 2000 anos. E você não tem nem 50 anos e viu Abraão? Ele disse, antes de Abraão eu sou. Ele podia dizer, eu sou antes das estrelas. Eu sou antes do pó do mundo. Portanto, Maria não pode ser mãe de Deus, mas é mãe de Jesus humano. Fica bem claro isso, não é, irmãos? Ele abriu mão temporariamente das suas prerrogativas divinas. Nunca deixou de ser Deus. Jesus nunca deixou de ser Deus. Ele foi sempre Deus. Era o Deus homem e o homem Deus. Ele abriu mão temporariamente, por algum tempo, das suas prerrogativas divinas. Toda a sua obra realizada realizou como homem e não como Deus. Saindo um pouco, nós damos uma folguinha para vocês.
O diabo quis se aproveitar disso e lançar uma dúvida, lá na tentação, no capítulo 4 de Mateus. Se você é filho de Deus, manda as pedras transformar em pão. Se ele mandasse, acontecia, porque ele é Deus. Ele mandou que uma pedra jogasse água no deserto, a pedra jogou água. Todo mundo lhe obedece, mas ele nunca jamais obedeceria o diabo, né? Ele não precisava desse recurso, porque ele agiu sempre como homem. Então, tudo que Jesus fez, os seus milagres, as curas, a expulsão de demônios, ele fez sob a unção e o poder do Espírito Santo, porque o Pai não lhe deu o Espírito por medida. Então, ele quer dizer o seguinte, irmãos, que o que ele fez, você e eu podemos fazer. Não é mesmo? Ele falou: aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, as fará maiores, porque eu vou para o Pai. É uma ministração de 3 anos, mas o nosso que dura 20, 30 anos, tem alguns que até falam com orgulho: estou aqui há 40, 50 anos, né? E nunca fez nada. E nunca fizemos nada. Mas Jesus mostrou que é possível fazer, né? Porque ele agiu como homem. Em 2 situações eu me lembro que ele deu até uma dura nos discípulos, né? Uma vez foi quando foi lá no barco, o barquinho jogado lá no mar da Galileia, né? Ele dormindo, descansando, e eles foram acordados: mestre, nós vamos morrer, acorda. Ele levantou, repreendeu o vento, o mar, e falou: por que vocês tiveram medo, homem de pequena fé? O que ele quer dizer? Vocês podiam mandar o vento parar e o mar. Não precisava me incomodar, deixar eu estou dormindo, deixa eu dormir. Vocês têm autoridade para isso. Quando expulsou aquele demônio no capítulo 17 de Mateus, quando desceu do monte da transfiguração, aquele pai chorando com 9 dos discípulos lá sem poder expulsar o demônio, mas falou: sai, demônio, não sai nada. Sai, demônio, não sai. E a coisa estava feia, né? Quando Jesus chegou, resolveu o problema. Mas disse: ó geração incrédula e perversa, até quando vos sofrerei? E até quando estarei convosco? Se as coisas não acontecem mais conosco, por nossa falta de fé, falta de buscar a Deus, falta de ter uma vida mais no altar de Deus. Porque o mesmo poder está à disposição da igreja do Senhor e daqueles que o servem. Ele abriu mão temporariamente de suas prerrogativas divinas, mas nunca deixou de ser Deus. Isso parece ser o mais difícil para a mente humana entender. Como pode ser Deus homem e homem Deus? Professor, diga aos seus alunos que em Jesus habitavam as 2 naturezas, a divina e a humana. Como homem se cansou e dormiu. Irmão Valdir, Marcos 4, de 35 a 38. E Deus não dorme. Irmão Vinícius, Salmo 121, verso 4. Quatro, 35 a 38. Diz assim a palavra do Senhor: e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra banda. E eles, deixando a multidão, levaram consigo, assim como estava, no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantando-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: mestre, não se te dá que pereçamos? Obrigado. Ele, como homem, dormiu. Mas a Bíblia diz que Deus não dorme. Então, irmão Vinícius, por favor. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. Amém. Deus não dorme. Jesus dormiu como homem.
mostrando o seu lado humano, a sua humanidade. Como o homem teve fome, Mateus 4, 1 e 2, irmão Valdir. Como o homem chorou, irmão Vinícius, João 11, 35. Mateus 4, 1 e 2. Diz assim a palavra do Senhor. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E, tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Teve fome. Como homem ele teve fome. Como homem ele chorou. Jesus chorou. Jesus chorou. João 11, 35 foi na casa de Maria e Marta depois da morte de Lázaro, não é? Jesus, como homem, sim. Também chorou quando visitou Jerusalém. Também chorou diante da incredulidade de Jerusalém, não é? Jesus, então, duas vezes na Bíblia menciona que Jesus chorou. E alguém fala, homem não chora. E ainda quando o Senhor disse a respeito da glória, da renúncia temporária dessa glória, o maior milagre que foi a ressurreição de Lázaro, ele ainda diz no versículo 42, pois eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão, que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. Muito bem. Esse milagre ele fez pela glória do Pai. Isso, muito bem. Todos eles, aliás, né? Todos, mas esse foi o maior mesmo assim, né? Você lembrou que ele chorou aí. Pois bem, então como homem, ele estava mostrando o seu lado humano. O seu lado humano. Eu queria frisar mais dois assuntos mostrando a sua humanidade. Eu não anotei, mas posso mencionar. Lá quando ele estava no Getsemane, sentindo que se aproximava o momento da sua crucificação, São Lucas nos fala que o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que rolavam até o chão. Eu estava ouvindo um psiquiatra não cristão fazendo um comentário sobre isso. E ele dizia que Jesus sentia um grande estresse. E esse estresse foi tão forte que subiu nos capilares, né? E o seu suor se tornou em sangue, porque o estresse que ele sentiu foi forte demais. E eu, quando ouvi aquilo, eu pensei, o crente não pode ficar estressado. Jesus ficou estressado por nós. Então, quando quer vir o estresse, vai aos pés de Jesus. Senhor, o Senhor não ficou por mim, não ficou? Então, me livra desse estresse. E goze em paz com o Senhor. Ele sentia o peso da cruz que se aproximava. Os nossos pecados que se aproximavam. Eu comecei a falar de Jesus para um senhor no metrô. Ele falou, eu sou judeu. Eu falei, em vez de ser judeu, seja cristão, é bem melhor. Ele falou, mas escuta, vocês dizem que fomos nós que matamos Jesus, não é? Eu disse, não, nunca falamos isso não, senhor. Quem foram os romanos? Também não. Quem que matou Jesus? Os meus e os teus pecados mataram Jesus. Os nossos pecados o mataram. Pois bem, como homem, ele sentiu e ele pediu ao Pai, né? Pai, se for possível, faça de mim esse cálice. Ele sentiu que era pesado para ele. E o Pai mandou um anjo para o confortar. Ele mostrou bem o seu lado humano, sentindo pavor do sofrimento e da morte horrível que se aproximava. Então Jesus provou categoricamente que ele é 100% homem, 100% humano, mas também é 100% Deus. Como homem, ele não sabia o dia da sua volta ao mundo. Irmão Valdir, Mateus 24, 36. Porém,
Daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Amém. Jesus não sabia, ele disse que nem ele sabia o dia que ele ia ver de voltar. Agora ele sabe. Agora ele sabe, né? Eu já vi professores de escola dominical dizendo, mas Jesus não sabe. Ele falou que ele não sabe. Oh, leia mais a Bíblia, mano. Leia mais a Bíblia. Agora ele sabe tudo. Mateus 28 e 18. 28 e 18. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Amém. Pronto. Depois de ressurreto, ele reassumiu a sua posição, as suas prerrogativas. Ele disse: todo o poder me foi dado. Aonde? No céu e na terra, que vale dizer no universo inteiro. Em todo o universo, todo o poder agora ele possui. Portanto, agora não tem segredo nenhum para ele. Irmãos, tem mais coisas que eu deixei de comentar, porque também o nosso tempo não é um tempo tão prolongado. Mas Jesus fez promessas que só Deus pode fazer. Quando ele prometeu: estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Porque ele, como Deus, é eterno. E sendo eterno, ele pode estar por toda a eternidade com aqueles que o servem. Ele disse mais: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu aí estarei no meio deles, pelo seu poder da onipresença. Nós estamos aqui, Jesus está aqui no nosso meio? Amém. Está. Os irmãos que estão reunidos aí no culto, aí no salão do Belém, está lá? Amém. Tá. Os irmãos, nossos irmãos lá da China, Japão, Índia, Estados Unidos, onde for, ele está lá também? Amém. Está. Então ele manifestou, só Deus pode fazer essa promessa, pelo seu poder da onipresença, pelo atributo divino da onipresença. São atributos exclusivamente de Deus. Como homem, ele nunca fez essa promessa, mas agora, reassumindo a sua posição divina, ele podia fazer essa promessa. Existem alguns grupos religiosos dizendo que Jesus não é Deus. Vocês já viram alguém falar isso? Já, eu também já. Nenê ouve sempre. Nenê já quase que até acreditou. E dizem mais que Jesus é o arcanjo Miguel. Oh, que absurdo. Acho que o arcanjo Miguel, se fosse homem, que é orgulhoso. Mas isso é humilhar Jesus, não é, irmão? Ele é o Senhor do arcanjo Miguel. Ele dá ordem, ele é o criador do arcanjo Miguel. E ele dá ordem ao arcanjo Miguel. Ele não é o arcanjo Miguel, ele é o Deus eterno. Essa doutrina é herética e diabólica. Essa doutrina eu repito, essa doutrina é herética e diabólica. Jesus é o Deus eterno. Em Jesus habita toda a plenitude. Colossenses 1, de 13 a 19. Vocês vão ler juntos? Um versículo cada um, por favor. Colossenses 1, 13 a 19. 13. O qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. 13, Até 19. o qual
invisível, o primogênito de toda a criatura. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Versículo 19. E ele é a cabeça do corpo, da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Amém. Toda a plena divina está na pessoa de Jesus. Eu prefiro acreditar na Bíblia, não é, irmãos? Do que nas filosofias que rodam por aí. Jesus cumpriu integralmente a obra da redenção. O irmão Valdir, João 19:30, e o irmão Vinícius já abre no Salmo 110, verso 1. João 19:30 diz assim: E, quando Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Amém. Ele consumou a obra de redenção aí. E agora chegou a hora da sua exaltação. Salmo 110, verso 1. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Amém. Irmãos, eu gostaria de lembrá-los, se o professor quiser fazer isso na classe, pega bem. Atos capítulo 1, quando Jesus dava as últimas instruções, São Lucas faz uma descrição. A Bíblia tem aquela passagem assim espetacular, né? Maravilhosa. Tente só ler uma coisa, mas se ler e começar a meditar nela, a gente parece que entra dentro do assunto e participa. Jesus falava mais ou menos para 500 irmãos, diz o apóstolo São Paulo, dando as últimas instruções no Monte das Oliveiras. De repente levanta as duas mãos e começa a subir. O que você sentia se estivesse numa reunião e vendo aquele orador começar a subir? Não tinha nenhuma máquina, não tinha nada puxando ele, mas ele vai subindo. E os crentes olhando. Que coisa linda! Até que uma nuvem se abriu e o acolheu. E ele estava agora voltando para a sua glória. Salmo 24, versos do 7 a 10. Leiam os dois juntos. Irmão, põe bastante entusiasmo nessa leitura. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Amém. Essa passagem, irmão, me faz ficar encantado. E eu reflito, eu penso nela. Eu acho que vocês fazem a mesma coisa, não é? Nosso pensamento voa. O que o salmista está profetizando? O regresso de Jesus para o céu. Depois o que aconteceu lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, quando uma nuvem se abriu e o recebeu. Era um herói que voltava de uma batalha. Nós não podemos imaginar que Jesus chegasse, o céu tivesse fechado e ele batia na porta.
Por favor, abra que eu estou chegando, eu sou Jesus. Ah, pois não, abre a porta para ele. Nada, o céu já estava aberto. Já estava em festa. Quando chega o Senhor, e eu imagino 2 alas de anjos, para ele passar no meio. E uma ala disse: levantai-vos, ó portais eternos, levantai vossas cabeças, entrará o Rei da Glória. A outra ala pergunta: quem é este Rei da Glória? E essa responde: é o Senhor poderoso na guerra. Por que poderoso? Ele vinha ferido, trazia as marcas da luta, mas levava a palma da vitória. Venceu o mundo, o diabo e a morte, e levava o nosso nome como agora salvos pela sua morte. Isaías 53, verso 10: o bom prazer do Senhor ele verá na sua mão, e ficará satisfeito o meu servo justo, porque ele vai ver pessoas que iam para o inferno agora entrando no céu salvos, aleluia, redimidos. E assim, a continuação dos versos 10 já diz outra vez: levantai-vos, ó portais eternos, entrará o Rei da Glória. E uma ala pergunta: quem é este Rei da Glória? A resposta agora é um pouco diferente. Não é mais o Senhor forte e poderoso, mas é o Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória, porque ele vem entrando com uma grande multidão, com uma igreja redimida. E nós juntos nessa reunião maravilhosa, quando vamos ver uma ala de anjos adorando o nosso Senhor e saudando a igreja que triunfante entra no céu. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Glória a Deus. Fica então um ensino para os seguidores de Jesus. Assim como nosso mestre temos exemplo de humildade, sigamos o seu exemplo deixando a soberba. Irmão Valdir, Salmo 19, versículo 13. Também da soberba guarda o teu servo, para que se não assenhorie de mim, então serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. Amém. Quanta gente caiu por causa da soberba, não é, irmão? O professor dá uma aula bonita, gostosa. Aí o aluno fala: professor, eu ficaria te ouvindo o dia todo. Ele fala: ele fala: eu sou bom. Eu de fato sou bom. Teve um pastor Guimarães, como que foi na igreja dele, um pregador. Pregou bonito, né? Aí uma irmã chegou nele e disse: pastor, que mensagem bonita. Irmã, é porque eu tenho as manhas. Estragou tudo. Estragou tudo. Tem as manhas. Deus guarda das manhas. Assim como eu creio que os irmãos também, já muitos de vocês já ouviram os crentes, meu irmão, que aula maravilhosa, que pregação gostosa. Diga: irmão, ore por mim. A primeira pergunta já falta. Não, vai já, irmão Manel, aguenta um pouquinho aí. Já deu. Já deu? O senhor falou uns 15 minutos. Mas não tem mais nada, já que eu falei tudo que falei. Não falou. Não, já dá uma puxada, vamos ver se já termina. Isso, é o último, Na carta aos Romanos e aos Filipenses, Paulo disse: Paulo, servo de Jesus Cristo. Ele só diz em algumas epístolas apóstolo, quando ele precisava defender o seu apostolado e proteger a igreja contra os falsos apóstolos. Mas, ao contrário, ele dizia: Paulo, servo de Jesus Cristo. Hoje, a gente cumprimenta alguém que fala: senhor irmão, não, pastor. Não é pastor, mas pastor já é fichinha. Hoje o negócio é apóstolo, apóstolo também já está ficando fichinha. Já tem até patriarca. Agora, Serafim, não vou dizer, mas nós somos Serafim. Deus nos guarde, irmãos, para que nós demos toda a glória e toda a honra a Ele.
A nós nos cabe alegria de coração e gratidão ao nosso Deus. Porque se Ele não dá, nós não temos nada. Tudo que temos porque vem das suas mãos. Amém. Agora quero ouvir. Vamos por ordem. Primeiro foi o irmão Lázaro, mas foi o primeiro que pediu a palavra. Não, teve o irmão Lázaro, mas foi o primeiro que pediu. Não, o que eu falei, pastor, é que quando o senhor falou que a primeira coisa que Deus criou foi a luz, eu só perguntei, né? Você está respondendo então. E Jesus então foi a luz que Deus criou para iluminar, para fazer a terra, né? Tá certo. Isso. Uma força de expressão, irmão. Parabéns. Obrigado. Irmão Manuel Isidoro. Isidro, desculpa, irmão Manuel Isidro. Meus queridos irmãos, eu queria só falar essa lição maravilhosa. Eu li toda ela hoje, lá no sítio do doutor Humberto. E domingo, lá na minha igreja, meu setor, faltou os 2 professores nossos da classe dos pastores. E pastor titular é o pastor Lucimar. Quem não gosta de ouvir o pastor Lucimar? E o pastor Eurípides, os 2 faltaram. E eles falaram: irmão Manuel, você está preparado para dar aula? Estou. Eu estudei a lição, fui à escola, e a lição falava sobre o comportamento do cristão. E eu não deixei barato, falei do comportamento de vários companheiros ali em Brasília e no Espírito Santo. E falei a base da lição, a leitura diária, com 3 tópicos e o seu comentário. E quando eu terminei a aula, o co-pastor disse para mim: Manuel, não pode ser tão duro assim, porque senão vai sair pastor aqui escandalizado. Eu digo: pastor escandalizado. Eu disse para ele: tem razão, pastor, o que a Bíblia me ensina, que todos os pastores, todos os apóstolos, com exceção de Judas e João, que tentaram, mas não conseguiram, todos os discípulos foram assassinados pelos irmãos. É pesado isso, não é? Mas foi os escribas, quem mais? Os doutores da lei, os sacerdotes, os homens que o primeiro a tirar o pescoço de o Tiago, foi o primeiro, né, que foi decapitado. Depois prenderam Pedro e o anjo do Senhor, esse Jesus, foi lá e retirou-lo, soltou as suas cadeias. E Jesus falou que foi ferido na casa dos seus irmãos. Mas eu aceito a correção, pastor. Mas Jesus me falou na minha Bíblia: crê na verdade, a verdade te libertará. E quando Jesus disse assim: quem quiser me seguir, tome a sua cruz de cada dia e siga-me. E cruz que Jesus falava não era aquela com um pedaço de madeira cruzada sobre as costas. Estava falando a cruz do sofrimento e os problemas da vida, do dia a dia. E o crente está preparado para dar, se possível, a sua própria vida por Cristo. Foi isso que eu respondi. Parabéns, irmão. Deus o abençoe. Mais alguém quer fazer alguma pergunta, alguma observação? Levanta a mão para alguém quiser falar. Não é pergunta internauta, não? Não. Pastor Serafim. Oi. Só fazer uma observação que o irmão comentou sobre a palavra Peniel. E Peniel significa a face de Deus. A face de Deus. Né? Parece que o irmão comentou que é da casa de Deus. Obrigado. Eu vou confundir com a palavra Betel, que é Betel. Betel é casa de Deus. Isso. Obrigado pela correção, é verdade. Mas não, só um minutinho, tem um irmão aí na frente. Lá o irmão José. Pastor, voltando àquela pergunta do irmão lá, que falou, o irmão usou a frase haja luz.
né? E os estudiosos dizem que essa luz seria uma luz cósmica, né? E que não seria realmente o Sol nem as estrelas, mas seria uma luz primeira, né? A primeira luz. E no caso, pelo que eu tenho estudado nos livros e vários estudos que eu tenho pegado, não se repete a pessoa de Jesus. Só não acho que não. Olha aí. Eu acho que sim. É a minha posição. Eu acho que não, eu acho que sim. Tudo bem. Não, as catedrais, os teólogos dizem que seria uma luz, né? Deus cósmica é essa. Pois não, a irmã, vamos ouvir a irmã Hermine, depois o irmão. Pastor, oi, irmã. Aqui o entendimento nosso só abre depois de uma aula dessa, depois desses estudos com relação às cartas de Paulo. Em Gênesis 26, e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, desde antes da fundação do mundo, havia o projeto da vinda de Cristo à Terra, do Filho do homem, de se tornar servo no final, e inclusive ainda prisioneiro, como está na carta de Filemão, prisioneiro de Cristo. Paulo chegou a ser até prisioneiro de Cristo. O pastor de ovelhas foi Jesus. Ele traria salvação e um novo pacto com sua morte. Jesus viveu certamente debaixo da lei, como está em Gálatas 4:4. Portanto, sua mensagem não foi a do novo pacto. Ele anunciou o novo pacto em repetidas ocasiões por meio de parábolas. O novo pacto chegou por meio da sua morte. E a pregação ganhou sua validez depois da sua ressurreição. Se Cristo não tivesse ressuscitado, todavia estaríamos nós mortos em nossos pecados. Mas quer chegar onde, irmã? Evã seria a nossa pregação. A porta abre depois da cruz. A senhora quer chegar onde, irmã? Chegar assim, pastor, que já estava tudo planejado desde antes da fundação do mundo. É verdade. Da vida de Cristo. Tá, vamos ouvir o irmão Isaac agora. Acho que nós estamos esquecendo um detalhe sobre a luz. O Sol é uma estrela de quinta grandeza, nem é a maior. E hoje já descobriram maiores, então descobriram uma outra estrela 500 vezes maior que o Sol. Então, é lógico que Deus criou a luz, mas não é essa luz, porque isso aí, o Sol não será. Não era a luz. Não, a Terra é tão pequena, tudo é pequeno no universo. É verdade. Então, a gente tem que entender que é muito mais que isso. Muito mais, amém, obrigado. Mais alguém quer falar? Mas Serafim não pode ficar quieto. Irmãos, parece que ficou um mal entendido em relação à luz. E o texto de Gênesis é explicativo quando se fala da luz. Veja o versículo 5 e não tenha nenhuma dúvida. E Deus chamou a luz de... Acabou o assunto. Deus é algo explicativo. Amém? Amém. 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 Deus, tem mais alguém que quer falar? Lembrar uma coisa, que é um defeito de todos nós, tentar colocar lógica nas coisas de Deus. Tá? Deus, e outra coisa, o que está dizendo no texto de Gênesis não é necessariamente uma sequência cronológica. Quando Deus criou o homem, macho e fêmea os criou, depois mais para frente ele descreve como criou. Pode ser a mesma coisa, certo? Agora, do jeito que foi colocado, realmente o irmão inicialmente teve uma dúvida que procedia bem. Foi colocado de um jeito que dava para se entender que Jesus foi criado. E lógico, e aí a doutora realçou bem, Jesus não foi criado, já existia antes de tudo, certo? Mas apenas um detalhe. Jesus, porque é só filho de Maria, ele tem metade dos cromossomos do homem? Não sei, eu acho que ele tem os mesmos cromossomos. Ah, mas ele não tem a característica nem de Maria nem de José? Bom, se for o poder de Deus que fez, pode ter a característica de Maria e de José. Eu não estava lá para ver. Eu não vi se ele tinha a cara do José ou a cara da Maria. De qualquer maneira, nós devemos não cair
nessa tendência humana de colocar lógica nas coisas de Deus, lembrando bem as palavras do pastor Eliseu na pregação dele, quando comprovaram cientificamente que nem 10% dos pássaros do mundo caberiam na arca. Foi comprovado cientificamente. Ele falou: não sei se foi a arca que cresceu ou se foram os pássaros que diminuiu, mas o poder de Deus fez o pássaro entrar lá dentro. Amém? Amém. Eu quero agradecer ao irmão Valdeir e ao irmão Vinícius por ter me ajudado, colaborado. Agradecer aos irmãos pela paciência de me ouvirem. Deus lhes abençoe em nome de Jesus. Amém.